É muito bom estar aqui com você que está assistindo e com Murilo Aragão, uma figura que eu conheço há muitos anos e que para mim sempre esteve na frente da maneira como as pessoas debatem os assuntos. E aqui nós queremos que você, eu, ele, todos pensemos bem. Queremos escolher um tema e vamos pensar bem, porque hoje em dia cada um tem uma narrativa. As pessoas não pensam, as pessoas reagem a uma posição já pré-determinada. Hoje aqui com Murilo Aragão a gente vai tentar pensar sobre um tema, a privatização. Por quê? Para quê? Que vantagem? O que é a privatização? Por isso eu quero começar pedindo ao Murilo que diga qual é a visão dele sobre as propostas que estão aí de privatização, que não é novidade. Nós privatizamos o Brasil, a Telebrás, e funcionou bem pra caramba. Foi uma maneira de publicizar a telefonia e permitir que ela avançasse conforme as tecnologias que estavam começando. Eu vou perguntar ao Murilo, então, e agora? Esse ímpeto do governo do presidente Temer de oferecer para privatizar tantas empresas ao mesmo tempo? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, a honra de estar com você, Cristóvão. Você é um político que dignifica a atividade política, no momento em que a política é tão massacrada pelos próprios políticos, né, que não se portam da maneira adequada. Você sempre teve na política de princípios a linha mestre da sua atuação, a linha mestra da sua atuação. Então, realmente, para mim é um privilégio ser convidado para esse teu programa aqui e debater temas e tentar pensar bem o Brasil e os desafios que existem no nosso país. Com relação à privatização, o que eu queria te dizer, em primeiro lugar, é que o Brasil, como conceito, como nação, ele é um empreendimento estatal. Ele não foi um empreendimento da sociedade. O Brasil não nasceu da sociedade. O Brasil nasceu de um empreendimento da coroa portuguesa. E este pecado original, ele remanesce até hoje, que é o fato da sociedade ser muito menor que o Estado. A sociedade brasileira é subalterna ao Estado. O Estado é muito mais poderoso do que a sociedade, porque o Estado não é só regulador, mas ele também é empreendedor, ele é árbitro, ele é financiador, ele controla mais da metade do sistema financeiro brasileiro. Então, é evidente que isso cria um completo desequilíbrio na relação entre Estado e sociedade. Agora, em adendo a essa situação, se criou um outro problema, que foi o fato de que as corporações de funcionários públicos e funcionários das estatais se apoderaram, se adonaram dessas empresas e criaram mecanismos de privilégios que terminam exaurindo as próprias empresas. As empresas não são lucrativas, elas são mastodontes, ineficientes, porque elas terminam vivendo não para servir o cidadão, a população, mas para servir os interesses daqueles que se apoderaram dela, que são seus funcionários. E além disso, houve um outro fator, que foi uma aliança perversa de grupos econômicos empresariais brasileiros com essas corporações para explorar o capitalismo tupiniquim e criar esse modelo jabuticaba de economia que é o modelo brasileiro. Quando eu falo jabuticaba é porque jabuticaba só existe no Brasil, então o nosso modelo só existe aqui. Então agora, quando se fala de privatização, a gente tem que pensar o quê? Já estava privatizado. As empresas estavam controladas pelos seus funcionários, que tinham 15 salários, 16 salários, acréscimos a cada ano trabalhado, e criou-se uma sociedade de dois tipos de cidadão. O cidadão do setor privado, que tem uma aposentadoria michuruca, que sofre em ter que pagar planos de saúde que não são eficientes muitas vezes, e o outro cidadão, que é aquele que está amparado pelo Estado, com aposentadorias diferenciadas, com sistema de saúde diferenciado, com benefícios que não estão ao alcance da sociedade. Eu acho que a palavra não é privatizar, nós temos que equalizar. Eu tenho chamado publicizar, que é pegar uma entidade, por exemplo, foi a Telebrás, Eletrobras, que é estatal, e colocar a serviço do público. Às vezes, para ser a serviço do público, tem que estar na mão do Estado. Às vezes, tem que estar na mão de uma empresa
que faça funcionar com mais eficiência, que baixe a tarifa, que tenha seu lucro, claro. E você tem razão, mas não é só os servidores que se apropriaram, ou seja, na verdade, essas empresas estatais foram privatizadas pelo seu corpo de funcionários, mas também pelos partidos, que é o caso da presidente Dilma, quando baixa a tarifa de luz, e tantos de nós que fomos criticar isso, que dissemos, isso vai dar voto, isso vai beneficiar imediatamente o consumidor, é verdade, o povo se beneficiou, mas vai destruir o sistema elétrico. E, além disso, deu um rombo que estão jogando a conta agora para nós pagarmos. Então, na verdade, é publicizar. Como eu até dizia para você, o estacionamento de uma universidade é privatizado todo dia, porque quem chega com o carro, põe o seu carro e durante 8 horas ninguém mexe. Ou seja, é uma grilagem que se faz por 8 horas. Poderia ser publicizado isso, por exemplo, cobrando. É verdade, é verdade. Pelo estacionamento. E esse dinheiro servindo para a entidade ficando pública. É verdade. Não é verdade? É verdade. Olha, essa é uma excelente ideia, é evidente. Eu acho que até a Brasília inteira, porque hoje, pela deficiência estrutural do sistema público de transporte da cidade, todo mundo trabalha com carro. Então, a esplanada, os arredores da esplanada se transformaram em estacionamentos. E isso é um absurdo, porque afeta a circulação. Então, por que não fazer um mega estacionamento subterrâneo na esplanada, com concessão, e que as pessoas paguem, quem tem carro, pague o seu estacionamento. É assim que deve ser. Bom, mas eu queria voltar um ponto atrás da questão da privatização. O ponto central é que toda empresa tem um grande sócio no Brasil, que é o governo. A carga tributária no Brasil é muito alta. Ela é muito alta, ela chega a 34% do PIB. Então, o que aconteceu com as empresas de telecomunicação? Elas que eram ineficientes e não davam retorno ao Estado, privatizadas, são veículos de cobrança de uma carga tributária imensa. O ICMS sobre conta de telefone é um absurdo, é altíssimo. Então, o fato central é que as empresas privatizadas, elas terminam rendendo mais para o Estado do que quando eram estatais. Então é um falso dilema esse. Eu acredito sim que possam existir algumas atividades de caráter estratégico que sejam submetidas diretamente ao controle do Estado. Mas, em geral, o Estado se aproveitará melhor das empresas privadas cobrando impostos e a cidadania irá ter melhores resultados e melhores serviços e uma arrecadação de impostos mais abundante para lubrificar toda a máquina. Ou seja, servirá melhor ao público nas mãos privadas. Agora, duas coisas me preocuparam quando eu vi a lista, que aliás não é oficial ainda, do que o governo Temer pensa privatizar. Uma é que a privatização ou publicização precisa vir acompanhada de medidas regulatórias. A gente privatiza, mas o dono da hidrelétrica não pode dizer, hoje eu vou desligar para comemorar o aniversário da minha mãe. Vou dar um apagão. Não vai poder fazer o que quer. E o outro também, como é que a gente define a tarifa? Porque tem uma diferença entre privatizar uma central de energia elétrica e a Telebrás. No caso da telefonia, são muitas empresas concorrendo. Então, nenhuma tem um monopólio, tem um domínio. No caso da hidrelétrica, de certa forma, tem um monopólio, apesar de que hoje o sistema é bastante interligado. Então, essa é a primeira coisa que me preocupou, que eu quero ver a sua opinião. Quando é que a gente vai ter conhecimento do marco regulatório? E a segunda é que tem certas coisas que são simbólicas. A gente não deve privatizar por simbolismo. Por exemplo, a Casa da Moeda. A Casa da Moeda, a meu ver, talvez daqui a 30 anos nem tenha mais moeda de papel, talvez nem precise mais de Casa da Moeda daqui a algum tempo. O dinheiro vai ser todo eletrônico. Mesmo assim, privatizar a Casa da Moeda não tem um incômodo no simbolismo do dinheiro do Brasil ser produzido por uma empresa privada, que poderá até ser estrangeira? Então, duas preocupações. É verdade. O marco regulatório e o que for simbólico. A Petrobras, por exemplo, além de ser uma empresa, tem um simbolismo. O Banco do Brasil tem um simbolismo. Isso tem que ser levado em conta, não acha? Não, sem dúvida, tem que ser levado em conta porque o país tem suas tradições, tem seus costumes e tem suas narrativas.
Eu acho que a questão da Casa da Moeda é importante, o ponto que você levanta. Agora é bom lembrar que no passado o dinheiro brasileiro era impresso pela American Banking Note, pela Thomas de la Rue, que imprimiam o dinheiro brasileiro. Eu tenho notas antigas e não faz de tanto cruzeiro, tempo e não assim, faz não. tanto tempo, enfim. Então não era um monopólio da Casa da Moeda. A Casa da Moeda tem sim um simbolismo, acho que deveria ser considerado. Provavelmente, ao invés de se vender a Casa da Moeda, poderia se fazer um processo intermediário de transformar ela numa SA, com ações em bolsa, como a Petrobras, com a abertura do capital da empresa, e que aí a empresa se beneficiaria desse aporte de investidores e o governo manteria ali algum controle estratégico com relação à Casa da Moeda. Com relação às outras questões, eu acho que tudo se resolve no âmbito do marco regulatório das agências regulatórias que existem, que infelizmente foram distorcidas no seu conceito original pela indicação maciça de políticos e de pessoas até muitas vezes não qualificadas para ocupar o cargo. Mas a ideia central de se ter setores regulados pelas agências reguladoras, como já ocorre hoje em dia, é um bom começo. Então o que eu vejo é que amanhã, se houver uma privatização de empresas como a Eletrobras, ela estará submetida a regras do marco regulador. Hoje, por exemplo, a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, ela tem um capital majoritariamente chinês. Enfim, então a empresa, ela hoje é estrangeira, é uma grande empresa, né? É uma empresa essencial e estratégica, mas tem um capital chinês, mas está submetida às regras da agência regulatória, da ANEEL. Então eu vejo que esse ponto pode ser superado com uma boa regulamentação. Agora, com relação ao simbolismo, acho que o país tem que levar em consideração sim. Quer dizer, eu, ideologicamente, acho que a Casa da Moeda poderia ser privatizada, mas eu entendo que politicamente tem um custo. E acho que existem outras coisas que podem ser privatizadas sem haver o sacrifício de certos símbolos da nossa nacionalidade. E que é uma questão até carente em nós, né? Carece ao brasileiro símbolos da nacionalidade. Então acho que a Casa da Moeda podia ser poupada ou que ocorresse o processo da forma que eu sugeri, que fosse transformá-la numa SA, abrindo capital, e aí ela teria participação privada, um conselho de acionistas, e aí se resolveria o destino e até investiria, porque a Casa da Moeda ela pode ser altamente lucrativa. Hoje ela padece de um problema, que a sua arrecadação é toda capturada pelo Caixa Único do governo federal. Por isso que agora houve um problema aí com o passaporte, mas a atividade de emissão de passaporte por si é lucrativa. Mas é que o dinheiro não fica com a Casa da Moeda nem com a Polícia Federal lá, que emite os passaportes, vai para o governo. Esse é um problema, por exemplo, das universidades hoje. As universidades, algumas delas, têm condições de gerar renda. A Universidade de Brasília gera renda, mas o governo se apropria disso. Pois é, isso Eu é um já absurdo. conversei isso com as autoridades, mostrando que isso vai contra o próprio princípio de resolver o equilíbrio das contas públicas. Claro. Em vez de incentivar as universidades, a Casa da Moeda, a captarem recursos e usarem para o seu funcionamento, termina o tesouro se apropriando. Agora, na linha do que nós estamos fazendo aqui, que é pense bem, o fundamental é pensar estatal não é sinônimo de público. O que nós queremos é que as coisas sirvam ao público. Eu acho que vale a pena, pense bem. As universidades estatais hoje são públicas ou só estatais? Os hospitais estatais são públicos? Por exemplo, eu costumo definir que um hospital público não deve ser definido pela propriedade do prédio do hospital, nem porque os funcionários são contratados pelo Estado. Não. Um hospital é público se três coisas. Não tem fila para entrar quando está doente. Se tem fila, já não é público. Segundo, não sai doente. Sai com saúde. Se sai doente, já não é público. E terceiro, não sai mais pobre. Mas se é uma entidade que tem um proprietário, que tem uma rede de trabalhadores contratados como uma empresa privada, mas que o governo paga para que sirva ao público, é público. Isso é que eu acho importante, pense bem. Estatal, nós somos de público.
É muito difícil ser privado, puramente privado, e servir o público. Pode também. E, ao mesmo tempo, é preciso lembrar que é possível, sim, ser privado e servir o público, e é possível, lamentavelmente, que seja estatal e não sirva o público. Termina servindo, como você disse, Murilo, aos servidores, eu falei aos partidos e aos empreiteiros que constroem aí. Exatamente. É uma aliança perversa. É uma aliança perversa. Exato. É a corrupção e o corporativismo. São duas pragas que assolam o Brasil. E o eleitoralismo ainda mais. Exato. E que resultam numa compra eleitoral que perpetua o modelo. Então, por isso que esse modelo não acaba. E por isso que ninguém quer fazer uma reforma política séria, porque quebra esse modelo. É preciso que o governo dê um tempo para a gente debater sobre essas privatizações. Aí eu falo como parlamentar. É preciso que a gente tenha um certo tempo, até para que as pessoas pensem bem e apoiem o que for correto para o interesse público e nacional de longo prazo também. Precisava de um pouco mais de tempo. Embora já perdemos muito tempo, é verdade, mas... Eu acho quer dizer, não tenho certeza que esse debate é necessário, poderá ser e deverá ser feito no Congresso, né, com a expressão de todos os interessados, inclusive dos próprios servidores também. Eu acho que não podemos desconhecer uma realidade existente e simplesmente mudar a chave do modelo, esquecendo o passado de uma hora para outra. O Brasil tem que fazer uma transição. O Brasil tem que ter um Estado mais eficiente, o Estado mínimo ou o Estado máximo. Isso é um debate inócuo. O importante é que atenda ao cidadão, atenda ao contribuinte, quer dizer, não importa se o serviço é público ou privado, mas tem que ser bom e tem que ser prestado dentro das regras. E isso que é o fundamental. Então, é importante que esse debate ocorra dentro do Congresso, sem preconceito e entendendo que tem muitos interesses por trás. É muito natural que quem esteja hoje se beneficiando desse estado de coisas procure jogar no debate preocupações que, na verdade, não são verdadeiras, que eles querem proteger os seus interesses. Eu noto, por exemplo, que hoje já saiu uma notícia dizendo que a Infraero, numa carta, diz que a privatização irá custar mais 3 bilhões, quer dizer, a privatização, em vez de dar resultado, custará mais 3 bilhões, porque vai afetar a operação de aeroportos lucrativos da Infraero. Ora, custa crer que a Infraero dê lucro, né, porque é um gigante, um mastodonte. A Infraero, hoje temos a carência de aeroportos no Brasil porque a Infraero não teve condição financeira de acompanhar a expansão necessária da infraestrutura aeroportuária no país. Por isso que se chegou a essa privatização, a necessidade. Então, o que eu acho é que a gente tem que ter em mente de que existem muitos interesses. E também existem interesses dos investidores. Também. Eu não estou dizendo que sejam interesses ilegítimos de lado a lado, mas o que deve acontecer é um debate que coloque claramente os interesses de cada um. E que pense bem como é que serve melhor. Quer ver um exemplo? Pensando bem, é melhor deixar o petróleo debaixo do solo porque a Petrobras não pode explorar? Ou é melhor certos projetos público-privados? Petrobras e empresas privadas, inclusive estrangeiras, explorar o petróleo e beneficiar o Brasil com os royalties, com os dólares, com a renda, com o emprego. Porque se ficar lá embaixo o petróleo, daqui a 30, 50 anos não se vai usar mais. Esse é um exemplo emblemático. Não é um exemplo perda de oportunidade. De perda de oportunidade, perda da janela. Eu li há pouco que tanto a Inglaterra como a Alemanha já definiram um prazo para não ter mais carro com combustível fóssil. Quem guardar o seu petróleo vai perder a capacidade de transformar o petróleo em renda, em emprego, em dólar, em royalty para investir na educação. Então, você lembra que o petróleo chegou a $100, ultrapassou $100 o barril. Jamais o petróleo voltará a esses $100. Quer dizer, então nós tivemos a oportunidade de expandir o pré-sal com maior volume de investimentos, com uma operação mais intensa, com a participação de outros operadores, na época que era $100.
e muitos viriam para cá. Agora, nós temos o petróleo abaixo de $50, em torno de $40. Já as pessoas pensam duas vezes antes de investir nisso aí. Então, o fato é que, amarrados a uma narrativa, nós perdemos o trem na história. A história é inexorável, vai acontecendo, vai passando. Amanhã o petróleo vai ser inútil. Eu também acho que por mais que se tenha carros elétricos, o que vai acontecer são carros elétricos abastecidos com energia de termoelétricas, que é assim que funciona nos Estados Unidos, é assim que funciona na Inglaterra. Então o consumo do petróleo vai mudar de direção, vai ser mais concentrado nas usinas termoelétricas do que espalhado nos veículos. Mas mesmo assim, ambientalmente falando, será um avanço, porque as termoelétricas são contidas, controladas, podem ter mecanismos tecnológicos de controle da poluição muito mais eficazes do que ter milhares, milhões de carros transitando na rua. Mas o que fica importante é que o mundo vive um processo de transformação que o Brasil não acompanha. O Brasil acompanha lateralmente. Aliás, a sociedade até acompanha, Cristóvão, mas o governo não. A verdade, a nossa sociedade já é digital e o nosso governo não é nem analógico. Mas o pior é que a sociedade às vezes também não acompanha porque as narrativas dominam. Não é? E aí me traz uma provocação que é a ideia de como desamarrar o Brasil. O hino do Brasil fala deitado em berço esplêndido. Eu tenho a impressão que não é esse o melhor verso. É amarrado em berço esplêndido. Por exemplo, temos o petróleo. O petróleo lá embaixo, berço esplêndido o petróleo. Mas se a gente não pode usar, é amarrado. Outras fontes energéticas como sol, vento, a gente não usou durante décadas, já poderia estar usando. Então, nós temos que desamarrar o Brasil. A publicização através da privatização é um dos caminhos. Desde que tenha um marco regulatório, desde que se evite fazer isso em alguns símbolos, você usou bem a palavra cultura, né, que nós temos. Mas é preciso desamarrar o Brasil. Verdade. E o burocratismo é uma das amarras. Esse é um grave problema. Corporativismo, porque prende num grupo o país. O país fica servindo a um grupo. O eleitoralismo, porque em função da eleição, o partido no poder usa o país para se eleger. Não é? E você tem uma amarra terrível do fato de que não se deixam os recursos serem usados livremente pela economia. E outro ponto é o burocratismo, que submete a cidadania. Recentemente, o governo tomou uma atitude revolucionária, que foi pouco destacada pelo próprio governo, que não sabe se comunicar, e pela sociedade, que também não entendeu o alcance. Ele baixou um decreto que inverte o ônus da prova quando você vai buscar documentos nas repartições públicas. Então, por exemplo, vai tirar um passaporte e aí tem um documento faltando, agora é a repartição que vai atrás do documento dentro da administração pública. Não é o cidadão que fica tendo que completar as exigências burocráticas. Isso é uma revolução. Eu duvido até que seja implantada, porque o Brasil custa quebrar essa relação subalterna com a administração pública. A administração pública impõe uma superioridade sobre o cidadão. Mas uma medida como essa é extraordinária, porque se a burocracia exige papel, que ela então busque os papéis. Ela deve ter o acesso ao banco de dados do governo para saber das certidões, certificado de reservista, certificado de previdência, PIS, PASEP, FGTS. A base do governo tem que se conversar para servir ao público. Não é o público que tem que sair correndo atrás de tudo para poder atender à exigência da burocracia. Então, isso é uma revolução tão grande que eu não sei se vai pegar. Espero que pegue. Né? Mas se não pegar, o Brasil continua amarrado. Continua amarrado. Mas voltando à privatização, o que você vê agora nas próximas semanas e meses? Como é que vai ser o processo? O que o governo vai fazer depois dessas empresas que se fala? Quando é que vai ter a lista real, a proposta, quando chega ao Congresso? O que você imagina que vai acontecer nas próximas semanas e meses? Bom, eu primeiro vejo o governo com pouca competência para processar
tamanho nível ou tamanha lista de empresas, né? Acho que o governo não tem a condição de entregar esse processo rapidamente, ainda mais no ano pré-eleitoral. Segundo, vai haver uma resistência muito grande das corporações. As corporações não querem perder suas aposentadorias, não querem perder seus benefícios, enfim. Em terceiro lugar, existe também o próprio debate legislativo, que tem que ser feito. Então eu não vejo esse processo ocorrendo de forma rápida. Agora, o efeito econômico já é sentido, porque o investidor estrangeiro, ele olha o Brasil e vê o desperdício, né, de oportunidades de investimento por conta de ausência de marco regulatório e ausência ou excesso de presença do Estado em áreas que o Estado não precisaria estar. E só o simples anúncio dessa intenção já coloca o Brasil no radar de trilhões de dólares que estão aí sendo aplicados em renda fixa e que poderiam vir para o Brasil e gerar empregos, expansão. Então, o efeito econômico só do anúncio já é muito bom. Agora, eu vejo com certa cautela a capacidade do governo processar e entregar tudo isso. Acho que algumas empresas serão sim entregues. Eu vejo, por exemplo, as concessões dos aeroportos avançando bem, porque já está funcionando bem. No setor elétrico, acho que será complicado uma privatização imediata da Eletrobras. A Eletrobras é um gigante, é uma das 5 maiores empresas de energia elétrica do mundo, que tem diversas empresas associadas. Então temos que ver o modelo, como é que vai ser? Vai ser o bloco controlador da Eletrobras ou serão as empresas estatais que estão ligadas à Eletrobras? Então, eu não vejo isso sendo um debate fácil, mas o simples fato do governo ter reconhecido essa necessidade é um grande avanço para o país. Murilo, muito obrigado. Tem muito o que conversar, mas, de qualquer maneira, para inaugurar essa ideia do Pense Bem, creio que nós pensamos bem em chamar você. Muito obrigado. E creio que vamos ter outras conversas ainda, que são muitos temas. Pense bem, como publicizar a universidade estatal? Como fazer o sistema estatal de saúde servir ao público com a competência, a qualidade necessária? E outros temas, muitos, que a gente quer debater com você. Obrigado, Murilo.